Hoje nós vamos falar de uma franquia do terror que tem apenas 2 filmes, mas tem uma legião de fãs. Sim, gente, só tem 2 filmes porque eu me recuso a aceitar que o terceiro filme faça parte dessa franquia. Vocês já sabem qual franquia eu estou falando? Sim, vocês sabem porque vocês viram no título e também na thumb, né? Mas vamos fingir que vocês não sabem pra eu fazer uma surpresinha. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, se você gosta dessa franquia e quer entender melhor os acontecimentos dela, fica nesse vídeo que ele tá bem legal. Oh my gosh. I think he's dead. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. E bora conversar e contar os pontos importantes sobre a franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Pra quem não sabe, aqui nesse quadro, né, explicando a franquia, eu vou contar os pontos principais, com muitos spoilers, é claro. Vou deixar de lado os personagens descartáveis, né, que não agrega nada na história. O que poucas pessoas sabem é que essa franquia de filmes, ela é baseada num livro de mesmo nome, que foi lançado em 1973 e escrito pela Louise Duncan. Nesse livro nós acompanhamos 4 adolescentes que tentam sobreviver a um assassino vingativo por eles terem atropelado um garotinho de 10 anos. A história do filme é bem parecida com esse livro, pois o Kevin Williamson, após ler esse livro, ele teve uma ideia de um roteiro e escreveu isso muito tempo antes de Pânico, inclusive. Mas com o sucesso de Pânico em 1996, a Columbia Pictures contratou o Kevin Williamson para criar um novo slasher, né, já que o nome dele estava muito em alta por conta do sucesso de Pânico. O Kevin Williamson então falou que ele tinha esse roteiro, o estúdio deu uma lida, gostou bastante do que ele trouxe, só que eles pediram algumas alterações, e com isso nós tivemos umas adaptações bem interessantes, e colocou um vilão diferente do que tem no livro, porque no livro não tem aquela característica marcante do vilão, que é o gancho no lugar da mão. Isso foi uma adição que o estúdio e o Kevin Williamson acharam interessante colocar nesse filme, como referência a uma lenda urbana que é bem famosa, que é do Homem Gancho. Essa lenda urbana é de um espírito vingativo que tem um gancho no lugar da mão, e ele vai atrás das pessoas que cometeram atrocidades e de alguma forma saíram impunes dessa situação. O primeiro filme da franquia, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, foi lançado em 1997, e por conta de ter o Kevin Williamson no roteiro, por ter sido lançado bem próximo do primeiro filme Pânico e também bem próximo do segundo filme Pânico, é claro que as comparações eram inevitáveis. Muitos diziam que Pânico era o primo rico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado era o primo pobre, porque tudo que Pânico satirizava, falava mal, fazia piadas, era exatamente o que acontecia na franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram. Porque aqui nós temos o slasher clássico. Mas mesmo assim, a galera gostou bastante dessa franquia. Eu sou apaixonado, gosto muito dos 2 filmes. Me recuso a falar do terceiro. Um ano após atropelar um pescador e jogar o seu corpo na água, 4 amigos se reúnem quando Julie, interpretada pela Jennifer Love Hewitt, recebe uma carta assustadora dizendo-lhe que seu crime foi visto. É uma sinopse bem básica que vai dar um norte pra essa franquia, né? É uma história bem simples, na verdade. É uma história de vingança. Nós temos então esses 4 adolescentes que são importantes para a franquia. São eles a Julie, interpretada pela Jennifer Love Hewitt, o seu namorado Ray, interpretado pelo Fred Prinze Jr., e os seus amigos, que também são um casal de namorados, a Ellen, interpretada pela Sarah Michelle Gellar, e o Barry, interpretado pelo Ryan Phillippe. Esses são os personagens principais e mais interessam a gente. E é claro também o assassino. Só que eu não vou falar quem é agora, porque tem que ter um mistériozinho. Por mais que vocês já tenham assistido, vamos manter um mistério aqui nessa linha temporal que eu fiz. A história se passa em Southport, no sul da Califórnia, que é uma área ali bem famosa por ter muitos pescadores, né? Uma área ali que vive da pesca. Então tá tudo dentro desse universo aí dos peixes. É praticamente um Aquaman. Não, brincadeira. O filme já começa em 4 de julho. 4 de julho, por conta desse filme, se tornou o novo 31 de outubro, né? Um novo Halloween para as pessoas, porque foi apresentado esse vilão icônico que ele comete os seus crimes em 4 de julho. Essa galerinha estava lá numa festa onde a Ellen recebeu o prêmio de mulher mais bonita da região, porque realmente ela é linda. Então eles estão comemorando e tal, jovens, né? Jovens, eles estão bebendo muito, comemorando e tal. E eles entram no carro do Barry e pegam a estrada, bêbados. É total, né? Tudo que você não pode fazer, vocês vão ver como vai piorar. Eles pegam a estrada, estão dirigindo, bêbado, cantando, ouvindo música, se pegando, até que eles atropelam alguém. E aí já fica aquele climão, né? Eles descem do carro, vê que a pessoa bateu no carro, né? Foi atropelada e ainda destruiu toda a frente do carro. E o corpo tá lá estirado no chão. A Julie, que é a mais sensata do grupo, que ela é a principal personagem ali, ela fica indignada e fala, vamos chamar a polícia. E o que eles fazem? Eles chamam a polícia, levam o cara até o hospital, ele se salva e todo mundo fica feliz, fim de filme, certo? Errado! Pois estamos em um slasher, e se fosse isso,
não teria filme. Eles tomam a melhor decisão possível, que é abandonar o corpo. Não, correção, abandonar não. Eles jogam o corpo no mar pra fingir que o cara se afogou porque tava bêbado, caiu ali e morreu. Ótima decisão, né? Agradecemos, inclusive, essa decisão do grupo, senão não teríamos essa franquia. Eles fazem isso, mesmo que a Julie não concordasse, ela falou, não, isso não tá certo. Eles falam, cara, vai acabar com a nossa vida, nós estamos bêbados, vai acabar com o nosso futuro, porque eles estavam prestes a ir pra faculdade, né? Os sonhos, cheio de sonhos, ia destruir a vida deles. Então eles tomam essa decisão horrorosa. Depois nós vamos ter aí um salto temporal de 1 ano, né? Então no próximo 4 de julho, época de férias, a Julie está na universidade, a gente entende que ela terminou com o Ray, e ela resolve então passar as férias ali da faculdade em Southport, junto com a sua família e, né, seus amigos. E aí quando ela chega na casa dela, tem aquele reencontro de mãe e filha, aquela coisa toda, ela vai andando pela cidade, vai vendo que nada mudou, aquela coisa que cidade pequena. Só que ela recebe uma carta misteriosa. A mãe dela deixa uma cartinha e fala, olha, deixaram aqui pra você. E nesta carta está escrito, eu sei o que você fez no verão passado. Ela fica em pânico, porque ela pode ter feito milhões de coisas no verão passado, mas a única coisa que importa é que ela matou uma pessoa junto com seus amigos. Ela fica assustada, pega esta carta e vai conversar com seus amigos. Ela vai primeiro na Ellen, aí ela descobre que a Ellen não foi pra faculdade, que não deu certo as coisas dela em Nova York, e ela ficou ali trabalhando na loja da família dela. Ela mostra a carta, fica assustada, e com isso eles vão até o Barry pra conversar. A gente entende que a Ellen e o Barry também terminaram. Essa situação abalou o relacionamento de todo mundo, né? Ou seja, se você quer que o seu relacionamento acabe, atropele alguém. Mentira, não façam isso nunca. O Barry acha que é uma palhaçada, que tem alguém tirando o sarro deles. E eles falam assim, bom, ninguém viu o que aconteceu, né? Não tinha ninguém naquela estrada escura. Quem será que viu? Será que o cara sobreviveu? Eles ficam nessa neura e a Julie, né, que tá se sentindo muito culpada desde aquele momento que ela participou do que aconteceu, ela acha que tá estranho e eles vão lá conversar com o Ray. O Barry é todo esquentadinho, né? Ele é aquele cara que fala, ah, foi você, que não sei o que, já quer bater em todo mundo. Rola ali um atrito entre ele e o Ray. O Ray fala, olha, não fui eu, não tem nada a ver com isso, tô aqui trabalhando, pescando meu peixinho. E as ameaças não param por aí. Tem um momento que o Barry também é atacado, ele é basicamente atropelado por uma pessoa misteriosa, usando um capa ali de pescador. E a gente vai perceber que o modus operandi do nosso assassino é com um gancho. Então aqui, diferente de Pânico, que tem a faca, que é característica, né? Como eu falei pra vocês, em homenagem à lenda urbana do homem gancho que busca por vingança. Então esse cara, por saber da lenda urbana, se transformou literalmente nesse homem gancho. Em meio a muitas ameaças, a Julie começa a fazer algumas pesquisas para entender o que está acontecendo. Ela descobre que uma pessoa morreu naquele mesmo dia, em 4 de julho, que eles atropelaram, que é o David Egan. E ela conclui que esse cara é o cara que eles mataram e acabaram jogando lá no mar. Então ela compartilha isso com a Ellen e as duas decidem ir até a casa onde o David Egan morava. Quando eles chegam na casa que era do David Egan, eles encontram a Melissa, que era irmã dele. E ela tá morando sozinha, ela diz que o David Egan era um cara super adorável, só que 1 ano antes ainda do que aconteceu, no outro 4 de julho, o David Egan tava dirigindo com sua noiva, a Suzy. E aconteceu um acidente e a Suzy acabou morrendo e ele sobreviveu. Então ele se sentia muito culpado por isso. E aí ele saiu de casa nesse 4 de julho e não voltou mais, e depois encontraram o corpo dele no mar. Julie tem a certeza que foi o cara que elas mataram. E a Julie tinha reparado que no corpo do cara que eles atropelaram tinha uma tatuagem escrito Doce Suzy. E a Melissa solta uma informação muito interessante. Ela fala que um pouco tempo depois que o irmão dela morreu dessa forma misteriosa, apareceu um cara lá, um tal de Billy Blue, e ele se mostrou muito comovido. Ele disse que era amigo do irmão dela, que eles se conheciam há muito tempo, que eles estudaram juntos. A Ellen e a Julie acham isso estranho. Eles falam, será que esse cara é o assassino? Porque se ele era muito amigo do David Egan, nós o matamos, talvez ele esteja querendo uma vingança. A Ellen lembra que a irmã dela, que é a mais velha, era da mesma classe, da mesma turma ali que o David Egan. Então ela fala, bom, vamos olhar nas fotos ali do anuário pra ver se a gente encontra alguma coisa sobre esse Billy Blue. E eles não descobrem nada sobre esse nome, mas talvez seja um nome falso. Então a Julie tem a ideia de fazer o quê? Ela falou assim, vamos levar esse anuário lá pra Melissa, pra ver se ela nos conta quem é esse Billy Blue, pra gente descobrir quem é que tá nos ameaçando. Porque nesse meio tempo, gente, o assassino já tinha picotado o cabelo da Ellen, que ela tinha um cabelão assim, enquanto ela tava dormindo, ele entrou no quarto dela, picotou o cabelo dela. O Barry foi atropelado, só com o Ray que não acontecia nada aparentemente. E a Julie também tinha encontrado um corpo, o corpo do Max, que é um personagem aleatório que apareceu só pra morrer, no porta-mala do carro dela. Super normal, você abriu o porta-mala, um corpo. Só que como estamos ali em 4 de julho, o que vai acontecer? A festa de 4 de julho, onde a Ellen precisa passar a coroa dela lá de Miss Bonita pra próxima Miss Bonita. Então ela tem que ir até a festa que vai acontecer, né, aquela passeata toda. A Julie resolve ir a
até a casa da Melissa levar o anuário pra ela ver se ela reconhece esse tal de Billy Blue. Nesse meio tempo, essas duas tramas vão acontecendo juntas. E a Julie descobre algumas informações bem interessantes, porque quando ela vai questionar a Melissa fala, mas o que você quer com isso? Por que você tá trazendo isso? O que tá acontecendo? E ela conta. Ela fala do que aconteceu, que ela soube, que ele foi atropelado. Ele realmente tirou a própria vida, a Melissa fala pra Julie. A Julie fala, mas como que você tem certeza? Aí ela mostra um bilhete que ela achou na casa dela, que supostamente foi escrito pelo seu irmão, escrito, nunca esquecerei do último verão. Então ela interpretou aquilo como uma carta de suicídio. Só que a Julie vê uma coisa interessante. A mesma caligrafia, a mesma letra dessa carta que o irmão dela escreveu, supostamente, era a mesma caligrafia da carta que ela recebeu com as ameaças. Então ela liga uma coisa com a outra, ela fala, epa, isso daqui não é uma carta de suicídio, isso daqui é uma carta de ameaça. E nisso, a Julie, quando vai voltar ali pra contar pros amigos que ela descobriu, a Ellen tá ali, né, com o Barry e tal. O Barry morre numa cena icônica, onde a Ellen presencia a morte dele, porque ele tá ali como se fosse no camarote, e a Ellen vê o que tá acontecendo, e ela não pode fazer nada, porque tá longe, até chegar lá, as pessoas ficam olhando ela gritando, uma cena icônica. E depois a nossa querida Ellen também vai de arrasta pra cima. A irmã dela também, que não tem nada a ver com o assunto, acaba morrendo, coitada, nessa daí também não teve sorte. A Julie se vê sozinha, porque ela não sabe que os amigos morreram, mas também não encontra ninguém, ela só sabe que todo mundo tá desaparecendo, mas cadê o Ray? E ela vai até o porto, onde o Ray tem um barquinho dele lá. E quando ela chega, né, o Ray fala, você tá bem? O que tá acontecendo? Eu fiquei trabalhando aqui a noite inteira. E ela fala, não, todo mundo desapareceu, eu preciso contar o que eu descobri, tem o tal de Billy Blue. Aí ela olha para o barco do Ray e vê escrito no barco, Billy Blue. Aí ela fala, opa, você é o Billy Blue? Aí ele, não, calma aí. Ela começa a correr e aí que aparece um cara misterioso e dá um soco no Ray. Ele fala, olha, entra lá no meu barco pra você se proteger. Aí ela vai e sobe no barco do cara sem saber quem é o cara. Ou seja, se os nossos pais nos ensinam a não entrar num carro de um estranho, imagina entrar num barco de um estranho. E quando ela tá dentro do barco do cara, ela começa a ver umas coisas estranhas. Ela vê uns recortes de jornais, umas notícias, umas fotos dela com os amigos. Ela fala, eita, isso daqui tá esquisito. Porque tá esquisito, ela vê um nome lá, Ben Willis, que o Ben Willis é o pai da Suzy. Quem é a Suzy? Aquela menina que morreu. Mas o que o Ben Willis tem a ver com isso? Ben Willis perdeu a filha dele um ano antes e ele ficou com muita raiva do David Egan, porque ele achava que esse cara era o responsável pela morte da filha, porque ele estava dirigindo. E um ano depois, no outro 4 de julho, ele mata o David Egan. E depois disso, ele estava andando na estrada, sei lá, pra voltar pra casa, pra fazer não sei o quê, e ele foi atropelado pela Julie e seus amigos. Então, o cara lá que foi atropelado não era inocente, ele já estava lá fazendo coisa errada. E eles tiveram o azar de atropelar esse cara que era super vingativo. Ele tinha acabado de matar o cara que supostamente foi responsável pela morte de sua filha. E aí tem toda essa explicação, a gente entende, a Julie começa a correr pelo barco, ela descobre os corpos das pessoas que estão ali dentro do negócio de gelo que tem dentro do barco do cara. O Ray aparece, começa a brigar e tal. Ben Willis, né, o cara do gancho, ele supostamente morre, né? A gente não vê o corpo dele morto. E isso é uma questão interessante em filme de terror. A gente tem que ver o corpo e a gente tem que ver a morte da pessoa. O que a gente tem é que a mão dele ficou presa num negócio ali de uma rede e a mão dele fica presa com o gancho e o corpo dele cai no mar, né? Ele perde a mão. Mas quem é Billy Blue, né? Aí fica essa questão. Muita gente tem dúvida nessa hora de quem é o Billy Blue. Billy Blue é mesmo o Ray, né? Porque o nome do barco do Ray é Billy Blue. Então ele, do mesmo jeito que a Julie fez essa pesquisa para tentar descobrir quem que foi que eles atropelaram e tal, o Ray também fez essa pesquisa e descobriu que supostamente foi o David Egan que eles tinham atropelado, porque ninguém sabia desse tal de Ben Willis, ninguém lembrava desse negócio da Suzy. Então ele foi até a casa da Melissa também, e ele deu um nome falso, que o nome dele era Billy Blue, que ele tinha estudado com o irmão dela, mas na verdade ele só queria dar as condolências para a família do cara que supostamente ele tinha matado. Esse filme foi um sucesso de bilheterias, todo mundo assistiu, né? Não foi tão bem avaliado nas críticas como o Pânico, mas mesmo assim teve uma avaliação favorável. E um ano depois nós ganhamos uma continuação que é Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Nessa continuação, nós vamos acompanhar os sobreviventes do filme anterior, que são a Julie e o Ray. E também é claro que quem sobreviveu foi o assassino, porque senão não teria o filme 2. Ou será que teria? Nesse filme, então, a Julie está na universidade e ela tá muito traumatizada com tudo que aconteceu. Ela tá paranoica, ela tá esquisita, ela tá muito doida. Ela anda tendo pesadelos, ela é assombrada ainda por aquela figura, né, do Ben Willis, o gancho e tudo acontecendo. O Ray, como não consegue se desvincular dos peixes,
ele continua trabalhando lá no porto, aquela coisa toda, só que a Julie está na cidade grande, moderninha. Ela tem uma nova melhor amiga, porque sim, se a sua melhor amiga morre, você em um ano arruma outra e tá tudo bem. Que é a Carla, interpretada pela cantora Brandy, maravilhosa. E a Carla é namorada do Tyrell. O Tyrell é aquele cara típico machão. Sabe aquele machão que quer bater em todo mundo? Ele era tipo a versão Barry do primeiro filme, só que agora com mais testosterona. E temos também o Will Benson, um novo affair para a Julie. O Ray tá muito longe lá cuidando dos peixes, indo atrás de sereia. E a Julie tá precisando ali, né, de um Aquaman na vida dela. A gente entende que a Julie explicou pra Carla o que aconteceu, né? Que ela é sua melhor amiga agora. Então ela explicou que um ano antes ela teve aquele problema com um cara maluco que matou os amigos dela e tudo mais. Só que ela não contou o detalhe principal, que é, eles tinham atropelado o cara, mentiram pra polícia, porque no final do primeiro filme, a polícia é chamada e a polícia tenta entender por que esse tal de Ben Willis estava atrás deles. E eles falam que, não sei, ele cismou com a gente. Eles não contaram a verdade. Então, nesse segundo filme, a gente entende que a Julie fez o mesmo com a Carla. A Carla sabe dos traumas da Julie, mas não sabe os detalhes íntimos do que aconteceu. Bom, as duas estão ali, elas moram juntas, até que toca o telefone e é da rádio. A rádio ali que elas gostam de escutar. E a Carla atende, fica toda feliz, e aí o cara fala, olha, se vocês acertarem as perguntas que eu vou fazer, vocês ganham uma viagem com tudo pago para as Bahamas. Qual é a capital do Brasil? Sim, gente, essa é a pergunta. Olha o Brasil sendo referência aí nos filmes de terror. E aí elas falam, capital do Brasil, Rio de Janeiro. A gente sabe que não é Rio de Janeiro, né? Ele fala que a resposta está certa. Nós que sabemos que não é Rio de Janeiro, já entende que tem alguma coisa errada, porque era para ela ter perdido essa brincadeira e ter ligado pra outra pessoa. 4 passagens com tudo pago para as Bahamas. Ela olha pra Julie e fala, lógico que você vai, Julie, meu namorado Tyler também vai, e nós temos que preencher essa 4ª vaga. Vai ser o Ray. O Ray fala, não vou poder ir não. Tá, estamos em alta temporada de pesca por aqui, não vou conseguir ir. Ela ainda fala, querido, Bahamas, Bahamas, você. E a Carla fala, olha, querida, eu vou ter que preencher essa 4ª vaga, não vamos desperdiçar esse prêmio, então eu vou convidar o Will, que também tá por ali, então ele já faz parte do nosso grupinho, vamos nós 4, beleza. Foram os 4 para as Bahamas. Chegando em Bahamas, aquele lugar lindo, pessoas bonitas, e aí eles descobrem uma coisa que vai mudar os rumos dessa viagem, porque em 4 de julho, que é a data que eles estão viajando, o feriado de 4 de julho, é o período de altas tempestades, de chuvas fortes que acontecem ali naquela região das Bahamas. Então o hotel fica vazio, fica só com a equipe básica, né, para manter o local funcionando. O cenário perfeito para o nosso querido pescador, Ben Willis, homem gancho, aparecer e começar a tocar o terror. Nesse meio tempo que as coisas estão acontecendo nas Bahamas, a gente acompanha bem pouquinho a trama do Ray. E aí ele tem a brilhante ideia de querer pedir a mão da Julie em casamento lá nas Bahamas. Aí ele se reúne lá com o amiguinho dele e eles vão de carro para as Bahamas para fazer uma surpresa pra Julie. Ele ia chegar e ia falar, Julie, casa comigo, e ela ia estar lá beijando o outro cara. E aí que as coisas começam a ficar estranhas, porque a Julie começa a ser ameaçada também, começa a receber cartinha, ela encontra o corpo de uma das camareiras dentro do seu guarda-roupa, ela já fica assustada, né? E aí, né, as pessoas do hotel começam a morrer, aquela coisa toda. O Ray é atacado também, ele tá ali no carro com o amigo dele é morto, ele consegue escapar, consegue pegar um barco e ir até a ilha. Ela conta a verdade do que aconteceu, ela fala que eles mentiram para as autoridades, que na verdade eles atropelaram uma pessoa, e conta toda a história verdadeira. E a Carla fala, meu, olha só agora a roubada que você enfiou a gente por causa desse seu passado sujo. Todo mundo vai morrendo, o Tyrell morre, o Will fica ferido, a Carla supostamente morre, porque depois ela aparece e a gente vê que ela não morreu. E aí nós temos, é claro, o nosso grande plot twist. Tem uma cena ali que a Julie tá tentando cuidar dos ferimentos, né, do Will, que ele tá machucado e tal. Aí ela começa a procurar e fala, não tô encontrando ferimento. Aí ele fala, é porque o sangue não é meu. Ela, como assim o sangue não é seu? Ele não é um carinha legal, ele é um dos assassinos, mas ele não é só um dos assassinos, ele é filho do Ben Willis. Inclusive, o nome dele, Benson, tem a referência de Ben Soul, filho do Ben. Essa parte é bem forçada, mas Benson, o filho do Ben. É uma coisa que não é explicada no primeiro filme, né? A gente entende que o Ben Willis só tinha a Suzy, mas aqui a gente entende que não, que tem também o filho dele. Só que o Ray aparece, ele tá armado, aí atira em um, o Ben Willis acaba matando o próprio filho sem querer, fica aquela coisa toda. Ben Willis é baleado, cai ali numa cova que tava aberta. A gente descobre que a Carla sobreviveu, como eu falei pra vocês, então ficam aí com esses 3 sobreviventes. O Ray, a Julie e a Carla. Dá um corte ali no filme, né? A gente vai ver que tá a Julie e o Ray morando juntos, aquela coisa, aquele love, aquela sedução. A Julie vai pro quarto, enquanto o Ray está lá escovando os dentes, e ela vê umas pegadas, assim, meio com lama no chão. Quando ela se dá conta, o Ben Willis está embaixo de sua cama, e ele
pega o gancho, enfia na perna dela e puxa ela pra baixo da cama. Encerra o filme. Esse filme, né, ele não é tão impactante quanto o primeiro, mas eu gosto muito desse filme. Eu acho o cenário ali daquele hotel isolado, aquela chuva, sabe, essa coisa toda. Eu não curto muito essa reviravolta do Will ser filho do Ben Willis. Eu acho que esse negócio de, é filho que tem um irmão, que tem filho, que tem não sei o quê, eu acho isso bem forçado. A crítica desse filme é tenebrosa. No Rotten Tomatoes ele tem uma nota de 7%, é bem baixinha mesmo. Mas mesmo assim eu acho um filme divertido, pra mim ele funciona. Nós não tivemos uma sequência direta desse filme. Até houveram negociações depois de um tempo para um terceiro filme e tal, mas não aconteceu. Recentemente nós tivemos aí uns murmurinhos nas redes sociais de que iam fazer uma continuação direta do segundo filme. Existe aí um argumento de roteiro para esse terceiro filme, que talvez vá se chamar Eu Sei. Não sabemos, mas eu sei que existe esse rumor. Eu falei para vocês que existe um terceiro filme, e sim, existe. Ele foi lançado em 2006. Eu odeio esse filme, eu acho ele muito ruim, que nós não temos esses personagens principais, a Julie, o Ray, não tem nada a ver com isso. Vai abordar mais a lenda do Homem Gancho, essa entidade vingativa que vai atrás das pessoas. Porque aqui tem um novo grupo de jovens que comete ali um crime, e esse espírito aparece pra ir atrás desses jovens. Então esse filme aborda o lado sobrenatural do conto, né, dessa lenda urbana, diferente dos dois primeiros filmes. Por isso que eu acho isso daqui dá uma patinada legal. Eu tinha um amigo de infância que ele adorava esse terceiro filme, ele assistia direto, e o nome do filme é Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ele adorava esse filme, ele assistia sempre. E eu, quando descobri isso, eu falei, você já assistiu os dois primeiros? São bem legais também. E aí um dia eu emprestei o DVD que eu tinha, ele assistiu e falou, olha, eu não gostei. Eu achei melhor o terceiro filme. Gosto, né, gente? Mas é a primeira pessoa que eu descubro que gosta desse terceiro filme, ou que pelo menos acha melhor do que os dois primeiros. Então esses são os pontos principais da franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam dessa franquia? Quais dos três filmes, nós vamos colocar o terceiro filme, quais dos três filmes que é o favorito de vocês? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Aproveita e comenta também qual outra franquia de terror que vocês querem que eu faça um vídeo parecido com esse, que vai ser bem legal ter esse feedback de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, curta e compartilhe o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta dessa franquia de filmes. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!